Gente, estou muito blogueira agora. Temos até a luz aqui nos estúdios tortos da Estrelolândia. E este vídeo agora é para falar sobre a fase crescente da alunação leonina, eclipsante. Vamos falar de Escorpião, as coisas... Olha, hoje a lua já está em Sagitário, já temos um pouquinho mais de decência, porque quando bate aquela lua Escorpião, minha Nossa Senhora das Trevas. E eu vou me aproveitar do meu texto, da agenda, da fase crescente, do nosso oráculo torto, não é mesmo? E falar e ler aqui, depois eu contextualizo. Bom, pode ser que para acordar um coração adormecido, aquele que repousa nas dores da sua história e não se volta para toda... Peraí, deixa eu dar um pausa aqui. E não se volta para toda a vida presente e disponível, precisamos rugir ou cantar alto, ecoar uma oração solar para que a luz entre, para que os cômodos do peito recebam luz nas suas rachaduras, se façam grandes janelas onde há só paredes e o amor possa atravessar e aprender, enfim, a morar. Gente, então, seguindo aqui a reflexão do eclipse, né, de uma alunação de Leão, que é uma alunação que evoca a força do nosso coração, a força espontânea da vida, né? Eu acho que a energia de Leão, ela é tão importante pra gente assim, porque eu acho que a vida seria muito triste, muito cinza, sem essa força, essa presença, essa disposição para vender. Eu tô querendo vender alguma coisa? Talvez uma camiseta? Nossa, não sei de onde veio este ato falho. Freud diria que eu estou querendo vender a agenda talvez 2027 ou a coleção do Rainbow, enfim. Mas aonde que eu estava mesmo? Gente, estou aprendendo, né? Aqui neste YouTube agora, sendo gravada, sendo vista, não é mesmo? Mas eu estava falando do coração, né? Do sol, da energia solar de Leão que está nos chamando, né? Já que Júpiter está em Leão. E aí eu tava assim, né? Refletindo também, até com uma amiga, sobre... o quanto essa energia de Júpiter em Leão, ela pode nos chamar para uma performance, né, para uma coisa que não é autêntica, né, é apenas um aparecimento sem coração, né, é uma coisa sem, vamos dizer assim, sem realmente a nossa presença, né. Uma coisa mais por aprovação e tudo mais, e essa é uma sombra, né, de Leão, mas eu acho, assim, que, penso eu com os meus botões tortos, que essa energia de Júpiter em Leão, que só vai se repetir daqui a 12 anos, né, ela é um chamado realmente, assim, pro nosso coração. Isso tudo tem a ver com a alunação leonina, tá? Siga o fio das estrelas. Mas ela tem um chamado que é... Ai, tô meio torta aqui. Que é um chamado pra verdade. E eu tenho pensado muito sobre isso, como a gente pode trabalhar, estar aqui, né, sendo o mais honesto possível, o mais verdadeiro possível. E eu acho que, na verdade, é um exercício, né, de soltura, de libertação, de saída desse coração adormecido, né, que está repousado talvez nas dores do passado, né, um medo de ser visto, um medo de ser rejeitado. E eu acho que essa autorização da gente assumir a nossa presença no mundo, porque esta é uma temporada que... Essa temporada, quando eu falo assim, esse ciclo, esse momento maior assim das estrelas, né? É um momento que a gente pode facilmente querer ficar anônimo à vida
querer se esconder do sol, né? Só que eu acho que o preço do sol, que é muito caro, tipo assim, se expor, falar alguma coisa, sabe, sei lá, sabe, tipo, errar, ser falho, ser reles mortal, né? Eu acho que esse é o mundo do sol, né? Em que a gente se expõe, que a gente realmente se abre para a vida, com tudo que ela traz pra gente, enfim. Mas é muito mais, talvez, cômodo, né, para os nossos complexos, talvez ficar no anonimato. Só que eu sinto, e isso pode ser uma coisa pessoal também, mas eu olhando nas leituras e tudo mais, assim, que eu vejo, né, nas leituras de mapa e nos devaneios astrológicos, que todo mundo gostaria de poder ser mais a si mesmo, né, menos aprisionado, menos condicionado, menos fechado, talvez, assim, pra vida, sabe? Esse coração, quando ele tá ainda com esse medo, né, de viver e de aparecer e de estar criativo, assim, sabe? Enfim, devaneios, mas assim, eu acho que é mais cômodo, né, a gente ficar, né, nesse talvez enredado nesse processo psicológico de fechadura, sabe, tipo assim, quando você tá fechado, você não tá disponível, sabe, não tem aquela, e às vezes estar com essa abertura para a vida, assim, tem realmente um custo, né, talvez o custo eu vou usar de se curar, entre aspas, né, porque eu acho que a gente vai ter sempre uma dor ali que vai ter 90 anos, vai lembrar, meu Deus, ainda estou aqui mergulhada nesse complexo, não consegui liberar meu pai, minha mãe, alguma coisa assim, enfim. Mas eu acho que tem a tentativa genuína, sabe, de se abrir para a vida, de pensar assim, porra, mas eu posso dar esse passo a mais em direção ao meu sol, em direção ao sol, em direção à vida. Então, não sei, deixa eu pensar aqui onde estou querendo chegar, mas eu quero dizer, minha querida, vá para o seu sol, vai assim para essa vontade de viver, porque assim, eu acho que essa temporada, assim, de Júpiter em Leão, ela pode revelar com mais clareza, talvez, as pessoas que estão sem vida, assim, que estão adormecidas ou que se resignaram, sabe? Aquela pessoa que não consegue ter uma esperança, E, gente, às vezes a gente tem uns vales profundos, mas tem uma coisa de ser uma estrela desvairada, obstinada, sabe? Tipo assim, não pode ser que a gente vai estacionar aqui e a minha vida é isso. Não, porque eu acho que, não sei, as estrelas malucas, eu acho que elas querem que a gente, como diz, deixa eu me aproveitar de mim mesma aqui, né? Desse oráculo torto da lua nova que eu coloquei, que é quem paga o preço de um indomável coração, dispor sua chama, ela que é a promessa de uma continuação alegre do nosso rastro ancestral. É o saltar da esperança e folguedos dourados da nossa constelação. Gente, se a nossa vida não é uma promessa de esperança, sabe, daquela constelação perseverar, daquela constelação estar cada vez mais conectada com o seu próprio coração, eu acho que a vida nem ia se fazer, não é mesmo? Porque o sol é vida, não é mesmo? E então a gente está vivo. Mas o que eu quero dizer
Deixa eu voltar, gente, eu estou muito prolixa. Mas vamos lá, deixa eu conectar tudo isso com a lua crescente em Escorpião. Que muitas vezes, pra gente estar realmente vivo, a gente precisa realmente, assim, de algumas aceitações, né? De algumas mortes simbólicas, né? De algumas coisas que eu não posso mais me identificar. Eu não posso mais me identificar com essa personagem excluída, com essa personagem que não é vista, com essa personagem, eu digo entre aspas, né? Esta máscara que muitas vezes a gente se cola e faz uma amizade tão grande com aquilo que, tipo assim, não, é só isso aí sou eu. E eu acho que o sol, ele é uma descoberta. Eu acho que a gente pode, a partir, né, desse contato mais verdadeiro com a gente mesmo, descobrir mais de quem a gente é. Enfim, tô aqui, né, delírios astrológicos, e eu acho que me perdi. Gente, até me gasguei aqui falando. Tava falando das sombras. Oh, meu Deus. Porque, assim, uma fase crescente em Escorpião, ela vai revelar sombras, os nossos temores, ou algum medo, né? Pode ser um medo inconsciente, de que se eu tocar aquela sombra, eu vou me tornar alguma coisa relacionada ao meu sol, que eu temo muito. É aquele lugar que eu tenho medo de estar, aquele lugar em que se eu integrar essa sombra, se eu integrar esse medo, se eu dançar com esse medo, se eu arder com esse medo, se eu me render para ele, digamos assim, no sentido de que vou com medo mesmo, não é mesmo? Talvez eu me torne algo que eu posso ter muito medo de ser, né? Porque Leão vai ter uma relação aqui com a capacidade da gente ser, se tornar, ser visto, ocupar um lugar, né? E muitas vezes a gente, para ocupar esse lugar, para ir em direção à nossa estrela mais desvairada, talvez a gente tenha que perder algumas coisas, enfim, né? Enfrentar alguns medos muito cabeludos, e aí, então, é hora de mapear eles e falar, minha querida, não tem outro jeito, né? Porque eu acho que vai doer muito pra gente não poder ser a gente mesmo, né? Cada vez mais eu acho que viver só viver quem a gente quer ser numa realidade paralela, sabe? Nas nossas fantasias, aquela vida dupla, em que lá naquele lugar muito escondido eu consigo ser o que eu vim ser, né? Processo de individuação, minha querida, não tem muitas regalias, não é mesmo? Nos custa muita coisa, nos custa verdade, nos custa coragem. Então é isso, ative o sininho, gente, ative o sininho, faça comentários. Vai demorar uns 2 séculos para esse YouTube ficar monetizado, mas estou aqui gravando porque é isso, caras a tapa, estamos aí, sem garantias, em direção ao sol. Então é isso, beijo, beijo e até mais.